Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto de leitura é a sexta parte do meu livro Eu Miserável. Vamos lá? E nós retomamos a leitura no parágrafo 48. Trancafiei Chiara. Victor Hugo escreveu que sábio é aquele capaz de se trancafiar no momento preciso frente às tentações da vida. Eu não soube. Soube, isso sim, fazer crueldade. Trancafiei Chiara e a nossa filha em convento distante. Leal até o fim. Victor põe na fala de Tholomyès a necessidade de se desconfiar de qualquer mulher. Segundo este último, desgraçado é aquele que se abandona ao coração volúvel de uma mulher, porque todas são pérfidas. Discordo. Eu fui pérfido. Chiara, leal até o fim. Jamais me delatou. Sofreu quieta toda humilhação e maus tratos que qualquer freira grávida podia sofrer numa época em que conventos sabiam ser muito cruéis se assim o quisessem. Se houve ato de dignidade de minha parte, foi o de conseguir, mais tarde, para ela, em outro convento, posição que a pusesse acima das outras freiras, diminuindo, assim, as agressões que recebia. Isso prova que eu, apesar de tudo, a amava. Ou será que apenas quis, com isso, acabar com o falatório escancarado sobre nós? Não sei, mas até lá sofreu, sofreu e sofreu. A filha junto. Merda. Como eu me lembro. Nesta altura deste livro, você, leitor ou leitora, talvez já tenha se perguntado como eu me lembro de tudo isso. Tentarei explicar. A ciência afirma que em nosso universo nada se cria e nada se destrói. Tudo se transforma. Concordo. O mesmo se dá com as nossas personalidades. Somos eternos, como já disse. Somos filhos das nossas próprias experiências, constituídos por elas. Experiência sobre pernas, costumo dizer. Isso significa que o passado individual se encontra dentro de cada um de nós. A dificuldade está em acessá-lo, mas não é impossível. Existem até técnicas para permitir isso. Chamam-se regressões, mas esse não é o meu caso. Não uso técnica alguma. O meu caso é evolutivo. Apenas me lembro porque evoluir significa, entre outras coisas, dominar o tempo. Simples assim. Porém, isso não me dá certeza de nada. Pode ser tudo fantasia também. Então, universo dualístico. Explico melhor. Pelo fato de nosso universo ser dualístico, em que toda unidade é feita de contrários, em nós existem duas dimensões, uma temporal e outra atemporal. A temporal é a que vivemos no dia a dia. A atemporal é a que permite lembrarmos-nos de acontecimentos passados como se tivessem ocorrido hoje. Todo ser humano é capaz disso. Isso é possível porque acontecimentos ficam registrados em um eu maior que não consiste apenas naquele que se vê diante do espelho. Somos muito mais que isso. Como bem diz o Baldi em seu livro Princípios de uma Nova Ética, a consciência normal do dia a dia é entidade que emerge de inconsciente, que é muito mais vasto que o consciente. A psicologia sabe bem disso. Evolução. Muito bem, evolução é sinônimo de expansão. O universo evolui porque expande o seu domínio de espaço e de tempo. Animais e plantas evoluem porque expandem as suas capacidades de sobrevivência. Eu evoluo porque expando cada vez mais as minhas capacidades psíquicas. Você também faz isso. Talvez ainda não da maneira que eu faço,
mas isso é apenas questão de tempo. E quando isso acontecer, me fale de você, combinado? Vou adorar saber das besteiras que fez no passado. Assim não me sentirei tão só. A minha evolução. Bem, a minha evolução me permite acessar em minha mente tempo maior que a minha existência atual. E isso inclui um pouco do futuro também. Não os detalhes, mas as linhas gerais. Isso é possível porque tanto o passado como o futuro existem agora, no presente. Síntese do passado e futuro em potencial juntos. O primeiro determina o segundo. Serei apenas o que o meu passado permitir que eu possa vir a ser. Sentimentos íntimos. Como exemplo da expansão da minha psique, posso afirmar com pouca segurança, é verdade, que vivi no Antigo Egito, na Grécia Antiga, na Antiga Palestina, na Espanha, na Itália, na França, na Rússia e Portugal, antes de viver aqui no Brasil. Quanto ao futuro, acredito que deixarei alguma coisa de interessante para as novas gerações tomarem conhecimento. Sim, meus escritos. Posso estar errado em tudo isso? Claro, mas são sentimentos íntimos que há muito carrego dentro de mim e dos quais não consigo me livrar, por mais que eu queira acreditar que tudo não passa de fantasia da minha mente criativa. A história que conto aqui. Quanto à história que conto aqui, apareceu em minha mente de forma inesperada num grave momento da minha vida. Falo sobre isso no meu já mencionado livro As Sandálias de um Pecador. Tal história surgiu em minha mente na forma de bolhas que subiram à superfície dela, ao meu consciente, vindas da profundeza do meu ser, do meu inconsciente. Juntei o quebra-cabeça e escrevi sobre essas lembranças em outros livros meus também, como Os Meus Demônios e Claustro. Mas neste revelo detalhes que, curiosamente, consegui resgatar do meu passado por meio da leitura de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Coisa de doido? Sim, mas confesse que é interessante. Continuemos, pois. Agnese, Cosette. Cheguei à parte de Os Miseráveis em que Victor Hugo fala de Cosette, filha de Fantine. Não acompanhei o crescimento da nossa filha. Chiara criou-a sozinha no convento. Ainda assim, tentarei falar dela. Para isso, usarei como estímulo a mergulho em meu inconsciente o que Victor falou de Cosette. A chamarei de Agnese, em homenagem à filha de Ubaldi. Pronuncia-se Agnese. Antes disso, porém, deixe-me contar curiosa experiência por mim vivida nos dias de hoje. Olhe, papai, quando a minha esposa engravidou, concordamos em dar ao nosso filho ou filha nome por meio do qual homenageássemos Pietro Baldi. Nasceu uma menina e, por isso, resolvemos chamá-la Pietra. Todavia, curiosamente, eu e a minha esposa nos sentimos inclinados a registrá-la com o nome Ubaldi também. Pietra Maria Ubaldi ficou, acrescido dos nossos sobrenomes. O quê? Ficou comprido, sim, mas ela adora o seu nome. Vamos em frente. Não havia entendido o porquê disso até que no mês de junho ou julho de 2005, quando escrevia o meu livro A Epopeia do Espírito na Terra, subitamente uma voz se pronunciou em minha mente mais ou menos assim: vá até o edifício Nova Era, em São Vicente, e meça a distância até lá. Serão 70 quilômetros. Achei muito estranho aquilo e, inicialmente, resisti à orientação recebida. Estaria imaginando coisas? Passados alguns minutos, porém, a minha esposa entrou no meu escritório e me disse algo assim também. Está um dia tão lindo. Que acha de descermos à praia para molharmos os pés no mar? Não duvidei mais. Descemos à praia.
Eu, ansioso e curioso, não tirava os olhos do odômetro do meu carro. Quando, quase lá, cometi um erro e tive de dar uma volta na quadra em que ficava o tal edifício. Fiquei irritadíssimo. Ao parar o carro, o odômetro marcava 70 quilômetros e 600 metros. Olhei para a minha esposa, a quem havia contado o ocorrido, e ela também me olhou tão surpresa quanto eu, mas não falamos nada um para o outro. Saímos do carro em silêncio e, quando passamos em frente ao edifício em direção à praia, outra surpresa. Nossa filha, então com 5 para 6 anos de idade, exclamou algo assim: Olhe, papai, lembra de quando a gente morava no último andar desse prédio? Eu tinha 3 anos e você não estava desempregado, né? Eu realmente estava desempregado na época em que fizemos a viagem, mas nunca havíamos vivido ali. Quem morou ali na cobertura muitos anos antes, na verdade, foram o Baldi, a sua filha Agnese, já adulta, e outros membros da família. Talvez mencionar a idade de 3 anos tenha sido a maneira de Pietra criar referência para o seu passado atual. Seja como for, você, leitor ou leitora, entenda isso da maneira que quiser. Eu entendi da minha. Depois do abandono. Depois do abandono, a dor de ter de viver sem amor. Pior, Chiara viu-se obrigada a tratar a filha como órfã qualquer para não denegrir a honra das freiras do convento. Tinha, como Fantine, por volta de 20 anos de idade. Pessoas frustradas. Existem anjos dentro e fora da igreja, mas freiras não o são necessariamente. Muitas se encontravam ali, naquele convento, não por opção, mas por falta dela. Eram, assim, muitas vezes, pessoas frustradas, amargas, revoltadas e até cruéis. Tornou-se empregada. Tão logo Agnese adquiriu estatura suficiente para trabalhar, trabalhou. Tornou-se empregada de todas as freiras, exceto da sua mãe, claro. Se a visse, talvez Victor Hugo também a comparasse à cotovia, como fez com Cosette. Criaturinha leve como pássaro, sempre tremendo, assustada e medrosa, mas que não cantava jamais. Ficávamos meses sem nos ver. Eu ia ao convento somente quando as minhas obrigações de padre a isso me exigiam, mas quase nunca via Chiara, pois ela estava sempre a rezar. Talvez me evitasse propositalmente para sofrer menos. Ficávamos assim meses sem nos ver. Agnese, por outro lado, eu via com frequência. Estava sempre fazendo algum serviço, muitas vezes pesado para a sua idade. Fazia-me lembrar da minha infância naquela época. Não sei qual das duas foi mais miserável. Minha revolta para com Deus aumentou. Minha revolta para com Deus aumentou. Por que nos dá o prazer, o desejo, mais ainda a força incontrolável do impulso sexual, sem podermos controlar as suas consequências? Pensava. Naquela época não havia anticoncepcionais como os de hoje, obviamente, mas estes não são solução de Deus, mas do próprio homem, que parece ter mais consciência que Deus sobre as graves consequências de um sexo inconsequente. Se a alma fosse visível ao olho humano. Victor Hugo escreveu que a suprema felicidade consiste em ser amado pelo que se é. Eu diria melhor, a despeito do que se é. Eu certamente o era por Chiara, mas em absoluto era feliz, pois eu era nada mais que vazio profundo sobre pernas. Se almas fossem visíveis ao olho humano, a minha não seria vista por ninguém. Ou, talvez, fosse possível ver sua escuridão, já que desfazer-se das sombras do passado não é tarefa fácil.
E é isso por hoje, amigas e amigos. Espero que estejam apreciando e espero revê-los em próxima oportunidade. Fiquem bem. Um grande beijo.